Essa aula aqui, nós vamos falar sobre a coluna lombar, tá? Então, coluna lombar, para a gente relembrar aqui uns conceitos básicos, né? A coluna lombar, ela é formada por 5 vértebras, então, vamos colocar aqui, ó, selecionar múltiplo, L5, L4, L3, L2 e L1, tá? Então, são essas 5 vértebras. Uma característica bem interessante aqui da coluna lombar é que a junção tóraco-lombar, que é essa aqui, entre a torácica e a lombar, geralmente a vértebra de junção que acontece lá na cérvico-torácica, lá em cima, elas têm uma característica semelhante uma da outra. Então, a última cervical, ela já tem uma semelhança com a torácica, né? E aqui, no caso, a vértebra lombar, ela não tem não tem tanta semelhança assim, né, com a região torácica. Ela tem uma característica única. E a gente pode ver aqui que o sacro é o sacro, tá? Então, a L5, ela não tem uma relação direta com o sacro, em questão, assim, de vértebra de transição, tá? Então, ela é um formato único. São essas 5 vértebras. Algo também interessante é a curvatura. A gente tem aqui a lordose lombar, né? Essa lordose lombar, ela tem um nível, né, como eu já citei, um nível aí aceitável, essa lordose. O que a gente percebe em muitos pacientes é que tem uma retificação aqui dessa lordose e uma horizontalização do sacro. Então, o sacro muito para trás e a lombar aqui retificada. E essa curvatura aqui, ela foi feita para absorver impactos, tá? Então, basicamente, por isso que a gente tem curvas, que é para ajudar na absorção de impactos, mas também tem a questão da própria composição da vértebra, né? Que ajuda a absorver impactos. Mas vamos entender um pouquinho mais aqui, para a gente isolar, vamos tirar essa seleção aqui, ó, e vamos isolar uma vértebra. Vamos pegar essa aqui, deixa eu só ver se ela vai ter que, isso, essa aqui, e vamos isolar ela. Beleza, tá aqui, ó. Uma vértebra da coluna lombar, e aqui nós temos o corpo vertebral, certo? E aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó, face intervertebral, que é onde está o disco, tá? Então, essa parte aqui é onde que vai o disco. Nós temos aqui, como disse, o corpo vertebral. E o que é importante para a gente que trabalha aí com terapia manual, tá? A gente saber da região lombar. Aqui, o processo espinhoso, que isso a gente vai utilizar na hora a gente avaliar nosso paciente, e o processo transverso, tá? Que é essa região aqui vai estar com o processo costal, mas é um processo transverso, certo? Essa região aqui, ó, que é a faceta articular superior, ou seja, é onde a lombar ela articula com a vértebra acima, tá? E aqui a gente tem embaixo a faceta, ó, articular inferior, que é onde ela vai articular com a vértebra abaixo. E aqui nós temos também, né, aonde vai o disco, aqui abaixo. Nós temos aqui o forame, ó, medular, né, forame vertebral, onde passa a medula espinal, ou espinhal, tá? Então, essa aqui basicamente é a vértebra. A gente pode colocar aqui, ó, a insula vertebral superior, temos aqui o pedículo, né, na verdade, o pedículo, ó, é como se fosse aqui, né, um pezinho aqui, ó, que junta o corpo vertebral com essa parte de trás aqui da vértebra, tá? Nós temos aqui outros processinhos aqui que a gente pode ir achando, processo mamilar, né, o processo acessório, processo articular que a gente já viu anterior, aqui é o processo espinhoso, vamos ver aqui, lâmina do arco vertebral, tá? Essa lamininha aqui, ó, certo? Então, essa aqui é a vértebra lombar, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa lombar aqui, ó, certo? Então, tá aqui. Basicamente, ela é uma vértebra que ela é uma parte da coluna, né? Que recebe praticamente todo o peso do nosso corpo. Que ela recebe pressão tanto de cima para baixo, que vem da região torácica, do tronco, cabeça e membros superiores, mas também ela absorve o impacto que vem de baixo, quando você pisa, quando você caminha, né? Ela está recebendo todo o impacto. Por isso que é uma área que dá bastante disfunção, né? Tem muita coisa envolvida, a gente vai falar muito sobre isso, quando nós falamos aqui de lesões discais, mas basicamente é uma área da nossa coluna que sofre bastante impacto, tá? Mas é uma área muito, muito forte. Você pode ver que o corpo vertebral, a própria vértebra, né? Ela faz essa questão de pirâmide, né? A base mais
larga, e depois ela vai afinando e se encontrando com a torácica, certo? Então, são vértebras muito fortes, né? A própria composição aqui óssea é um osso que ele lembra muito a epífise de ossos grandes, por exemplo, a cabeça do fêmur, né? Pode ver que toda epífise desse tipo de osso, ela é esponjosa. Para quê? Para ajudar na absorção de impacto. Então, no caso aqui, o corpo vertebral ele foi feito para ajudar na absorção do impacto. A gente tem os discos, que é o principal amortecedor aí de pressão axial, né, que vem de cima para baixo, mas o próprio corpo, o próprio osso aqui vertebral, ele tem essa capacidade, né, de absorver impacto. Tanto é, se a gente for classificar um osso rígido, vamos colocar o fêmur, por exemplo, né? Ele deforma até 2% antes de quebrar. Então, é pouca deformação antes de quebrar. No caso aqui de um osso esponjoso, que é o caso da vértebra, ela pode deformar até 50% antes de romper, de quebrar. Então, olha a diferença, né, da composição aqui de uma vértebra do que um osso rígido, por exemplo, né? Um local fêmur e assim por diante. Então, um osso rígido 2%, e a epífise dele, né, a cabeça dele, ou a vértebra, então ela pode aí estar deformando até 50%, certo? Então, é uma parte da coluna muito importante. Agora, vamos aqui entender os discos. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Vou pegar aqui esta imagem aqui, que ela vai falar sobre os discos intervertebrais. Então, vamos tirar algumas partes aqui, ó. Vamos tirar o ilíaco fora. Vamos tirar aqui esse ligamento aqui, depois a gente vai falar sobre ele. Tá, vou tirar aqui. E aqui o disco. Vamos tentar isolar os discos. Né? O que ele isolou? Ele isolou o disco. Não vai isolar o disco? Não vai isolar o disco aqui nessa parte aqui. A gente não vai conseguir isolar o disco. Bom, depois na parte de hernia de disco a gente vai falar um pouquinho sobre o disco. Então aqui são os discos intervertebrais, tá? Que o disco, a função basicamente é absorção de impacto, porém também o disco ele tem a função de estabilização, tá? E fixação. Então ele não é simplesmente um amortecedor. Muita gente fala assim, o disco é para amortecer. Não, tá? Ele é para fixação, né, para ajudar a fixar uma vértebra na outra. A gente tem muitos ligamentos aqui que fazem essa função, mas o disco ele tem a função aí de fixação também e estabilização, né? E a gente tem aqui os ligamentos. Vamos dar uma olhadinha nos ligamentos. Um dos ligamentos mais importantes da coluna, né, que eu gosto muito, que é esse ligamento aqui, que é o ligamento longitudinal anterior. Então, ele vem bem desde lá da base do crânio. Então, vamos ver se a gente consegue puxar aqui, ó. Desde aqui da base do crânio, ó. Tá? Isso, ó, desde a base do crânio. Tá? E ele desce... essa costela. Ele desce e ele passa aqui, ó, pelo sacro por dentro, passa pelo cóccix e aqui, ó, ele vem subindo até na aula anterior, que eu falei errado, eu falei que ele vem até aqui o cóccix, mas não, ele vem até subindo aqui, ó, né, nos processos espinhosos, pegando o sacro, tá? E ele acaba mais ou menos aqui no sacro, tem algumas literaturas que falam aqui em S2, outro S3, então ele vem aqui, ele chega até o sacro, tá? Aí depois entra esses ligamentos aqui, ó. Tá? Vamos ver se vai aparecer aqui, acho que não vai aparecer. Que é o ligamento amarelo, ligamento flavo. Será que é isso aqui? Mas são ligamentos amarelos, não é bem esse aqui, não. É o ligamento amarelo, que ele também não é colágeno, tá? Que ele tem bastante elastina, que ele permite a flexão. No caso aqui, esse aqui, ele limita a extensão da coluna. Por isso que a gente não ouve falar, difícil, eu nunca vi hérnia de disco anterior. A hérnia de disco vir para frente. Geralmente a hérnia de disco ela é posterior ou posterolateral. Ela não é anterior porque esse ligamento aqui, ele é muito, muito, muito forte, tá? Muito rígido e ele não permite a saída de hérnia de disco aqui para frente, tá? Então, esse é um dos ligamentos. A gente pode ver aqui que na lombar a gente tem outros ligamentos, né? Como eu falei, tem o ligamento amarelo,
né? Tem esses ligamentinhos aqui, ó, que é o ligamento supraespinal, ele vai até lá em cima, sabe? Pegando aqui os processos espinhosos. E a gente tem outros ligamentos aqui, ó. Essa aqui é a cápsula articular, mas ele tem, né, uns ligamentos aqui. Tem diversos ligamentos. Para que serve a gente entender os ligamentos? A gente entender quanto a coluna ela é forte. Ó, esse ligamento aqui é legal, que é o ligamento intertransverso, tá? A gente tem também outros ligamentos entre os intertraversários, né, que é o nome desse aqui, na verdade, né? E a gente tem o ligamento iliolombar, vamos ver se é esse aqui, cadê? Iliolombar, certo? O sacro ilíaco, lombares, esse aqui, os sacros ilíacos anteriores, tá? Também tem outros ligamentos, mas basicamente esses são os ligamentos da coluna lombar, para a gente saber só que é uma região muito, muito forte. Por isso, é uma região que aceita bem manipulação. A gente vai fazer uma manobra lombar, a gente diz, mas não vou andar mais se eu fizer uma manobra lombar, pode machucar? Não, não tem nada a ver. A coluna lombar ela é muito forte, ela foi feita para carregar carga. Inclusive, existem muita controvérsia quando as pessoas falam de você carregar peso, até dentro da fisioterapia, economia, fala sobre carregar peso com posição correta. Gente, isso aqui foi feito para a gente poder agachar, levantar, para a gente se movimentar. Então, a gente precisa ter uma estrutura preparada. Se a gente tiver um preparo físico, a gente pode fazer qualquer coisa, tá? Tem muito essa questão de carregar peso do jeito certinho. Claro, quando a pessoa tem uma lesão, a gente vai ter aí algumas recomendações. Mas, no geral, tá? Se a gente não fizer uma rotação com uma carga, não tem problema, tá? Então, a gente movimentar sem uma carga excessiva, com preparo a gente pode fazer aí, basicamente qualquer movimento, tá? Lógico que a gente não vai falar isso para o nosso paciente, porque se ele vem e procura a gente, ele está com alguma lesão e a gente vai ter que tomar os devidos cuidados. Bom, alguns músculos aqui que fazem parte, né, da região lombar. Esse músculo aqui, ó, que é o oblíquo externo, ele é muito importante, então a gente precisa estar avaliando bem o nosso paciente, né, algumas musculaturas, porque, como eu falei, alguns músculos eles estão hiperativados e outros estão enfraquecidos. A gente precisa entender, porque às vezes um está hiperativado por questão de compensação. Quando a gente relaxar um músculo, né, que ele está compensando um problema em outro músculo. Então, a gente tem que tentar fazer uma avaliação bem precisa para ver o que, de fato, está atrapalhando esse paciente. Então, aqui, o oblíquo externo faz parte da região lombar, tá? Esse aqui, ó, oblíquo interno também, mas a gente pode estar trabalhando ele junto com o oblíquo externo, tá? Então, vamos botar aqui. Esse aqui, ó, muito importante, tá? O grande dorsal. Por quê? Tá vendo essa aponeurose que a gente tem muito grande aqui, ó? Ela é a maior aponeurose que a gente tem, tá? E isso que a gente trabalha até na aula ali, né, de manipulação da face tóraco-lombar, a gente vai estar trabalhando essa região aqui. E o grande dorsal é um músculo muito importante para a lombar, tá? Pode ver que ele vem até aqui, essa região aqui em cima, ó. Então, é um músculo que é muito legal a gente estar avaliando ele e trabalhando. Às vezes a pessoa vai levantar o braço e ela sente um desconforto na região lombar. Então, é muito importante a gente estar trabalhando esse músculo no nosso paciente. Vamos ocultar ele aqui para a gente ver. Ó. Nós temos esse outro músculo aqui, que é o serrátil posterior inferior. Tá? Então, ele pega essa porção aqui, essa porção inferior dele vem da lombar, tá? E acaba indo para as costelas. Tá? Esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó, iliocostal lombar, tá? Então faz parte dos paravertebrais, esse músculo aqui. Então esse músculo, ele é muito importante também quando ele está hiperativado. Às vezes você vai fazer a avaliação e você vai ver que um lado está hiperativado, do outro lado está relaxado. Né? Precisa entender o porquê. E isso vai ter uma influência muito grande no posicionamento do sacro e também do ilíaco, tá? Então a gente precisa olhar com atenção para esse músculo aqui. Cadê? Este músculo aqui, ó, que é o longus torácico, também é outro músculo importante, faz parte dos paravertebrais. Tá? Eu vou falar desse aqui, eu vou falar desse carinha aqui, ó.
Esse aqui não, vou apagar esse aqui, eu vou ocultar esse aqui. Esse aqui vem para o abdômen também, faz parte do... Quando a gente fala de abdômen, a gente fala em toda a musculatura abdominal, tá? É esse cara aqui, ó. Este carinha aqui, muito importante, ó. Que é o quadrado lombar, tá? Então, quando a pessoa vai pegar uma mala, por exemplo, nesse esqueleto aqui, ela vai pegar uma mala com o braço esquerdo, uma mala pesada, ele vai ativar principalmente o quadrado lombar, do lado direito, tá? E aí, se a pessoa fez muito esforço, ela vai contraturar esse músculo, e isso vai dar bastante problema. Então, aqui no curso tem técnica para a gente estar trabalhando, testando e estar trabalhando aqui o quadrado lombar. Então, é um músculo muito importante também para a região lombar. Vamos ver. Antes de a gente falar dos músculos da frente, vamos falar deste carinha aqui, ó. Só que para a gente falar desse carinha aqui, a gente vai apagar alguns outros. O trapézio, como ele vem aqui em T12, né, para cima, então ele não faz parte. Vamos tirar o trapézio fora. Vamos tirar aqui esse romboide, né, também. Tirar esse aqui também. Tirar esse aqui também. Isso, esse carinha aqui, ó. Tá vendo aqui esse carinha aqui, ó? Que é um multífido, ó. Ele sobe aqui, ele vai até lá em cima, tá? Esse é um músculo muito importante para a postura, tá? Multífido, ele significa multi de muita, né? Muitas fendas. Então, esse é o nome do multífido. É um músculo muito importante para a postura. Por quê? Porque ele vem daqui de baixo, ó, desde o saco, e ele vai até lá em cima, tá? Depois a gente vai tirando aqui para ver. Esse outro músculo aqui, ele acaba pegando a lombar também, que é o espinal torácico, né? Porque ele vem de coluna a coluna, tá? Então ele vem aqui, ó, ele pega aqui nas primeiras lombares, na L1 aqui, né? E vai pegando a torácica L1, L2, tá? E vai até lá em cima, né? Então, um músculo também que faz parte. Vamos ver aqui, esse aqui não, aqui é o multífido, não, vamos apagar esse aqui para a gente ver bem o multífido aqui. Vamos tirar esse aqui também, que não faz parte da lombar, esse aqui também não faz parte da lombar, e aqui, ó, o multífido, a gente consegue ver bem ele aqui, ó. Vou apagar esse aqui também, que não faz parte. Isso, olha só que legal. Ele tem ramificações que vêm até na cervical. Vou tirar esse aqui. Vamos lá. Isso, aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar. Olha o tamanho dele aqui, ó. Tira esse cara aqui e tira esses carinhas aqui também. Aê, agora sim. Olha que legal. Então, ó, ele vem desde ali da cervical, ó, ele desce, ó. Olha o tamanho desse músculo aqui no multífido. Por isso que quando a gente aprende, né, na aula de anatomia, fala desse aqui como um dos principais músculos da postura, tá? Fora ele, ó, vamos tirar ele aqui, né? A gente tem outros músculos pequenininhos aqui, ó, que são os rotadores longos. Esse aqui, ó, que são, ó, intertransversal lateral lombar. Então, a gente tem outros também, tá? Vamos focar nesses músculos que são os menos importantes para o momento. Vamos tirar o abdômen também. O reto do abdômen. Ah, tá, mas o reto do abdômen também é importante para o lombar, tá? Faz parte. E eu quero mostrar para vocês esses caras aqui, esses três, que são super importantes, né? Que a gente vai trabalhar bastante pacientes com problemas na região lombar. Esse aqui, ó, que é o psoas maior, tá? Que é o filé mignon. E esse aqui é o cordãozinho do filé mignon, com psoas menor. Então, a gente tem como estar trabalhando esses músculos. Mas lembre, em alguns casos, a pessoa vai estar com o ilho-psoas hiperativado por compensação, tá? Não precisa ver bem, não é todo o ilho-psoas que a gente percebe que a pessoa está com rigidez no ilho-psoas e libera. Muita gente libera todo ilho-psoas e não é para liberar todo o ilho-psoas. Precisa avaliar direito o porquê que esse ilho-psoas está hiperativado. Tá? Se tiver com uma hiperativação por compensação, a gente tem que ver o outro lado, o que está aí descompensado para a gente estar tratando, né? Porque às vezes esse carinha aqui ele só está hiperativado para ajudar o outro lá que está com problema. Então, o ilho-psoas e aqui o ilho-psoas menor, tá? Agora, se tiver com uma ativação e o problema for nele, aí realmente a gente vai estar liberando esse músculo, vai estar relaxando. E tem uma forma correta de relaxar ele, tá? Aquele relaxamento que o pessoal enfia o dedo lá no ilho-psoas e faz o paciente urrar de dor, isso não é legal, tá? Isso não é legal, isso não é a melhor opção de tratamento, tá? Então, se você faz isso, eu aconselho a você buscar informações e parar com isso, tá? Aqui também vamos tirar esse aqui, certo? E um outro carinha muito importante para a região lombar é esse cara aqui, ó.
esse cara aqui, diafragma. Tá? Ah, o diafragma vem lá... Não, o diafragma ele tem, né, ali composições torácicas, mas a gente tem dois ramos aqui, ó, que ele desce pegando a região lombar, tá? O lado direito um pouco maior e o lado esquerdo um pouco menor. Aqui vai até a vértebra L4, tá? E esse outro vem até a vértebra L3. Mas o diafragma ela tem uma relação muito importante aí com a região lombar, tá? E depois a gente tem os músculos do assoalho pélvico, certo? Que é importante também. Mas, basicamente, aqueles outros músculos que eu mostrei para vocês estão envolvidos na região lombar. Então, aqui uma aulinha bem básica de anatomia lombar. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre, especificamente, nervo ciático.